Existe uma fruta que os povos indígenas chamavam de o elixir da vida e o fruto da longa vida e boa visão. Uma baga que sobrevive a invernos de até menos 50 graus Fahrenheit e que pode produzir colheitas por mais de 30 anos. Cientistas soviéticos a cultivaram sistematicamente desde a década de 1950. Pesquisadores japoneses documentaram seus usos medicinais por séculos, e os consumidores ocidentais não sabiam quase nada sobre ela até 2007. 5 barreiras distintas mantiveram esta baga invisível para a América do Norte e Europa por meio século. O conhecimento existia, a pesquisa foi publicada. As plantas estavam prosperando em pomares siberianos, mas você não podia comprá-la, você não podia ler sobre ela, você não podia vendê-la legalmente na Europa mesmo após o fim da Guerra Fria. O arquivo se abre em junho de 2000 na Universidade de Saskatchewan, no Canadá. O Dr. Robert Bors, conhecido pelos colegas como Bob, caminhava pelo pomar do campus em uma inspeção de rotina. Ele era um especialista em cultura de tecidos contratado apenas um ano antes para trabalhar na propagação de plantas. O que ele encontrou naquela manhã não foi rotina. 8 arbustos plantados 3 anos antes pelo técnico Rick Sawatsky haviam frutificado pela primeira vez. Mirtilos escuros pendiam dos galhos em cachos alongados. Bors escolheu um. Ele o mordeu. Em suas próprias palavras, ele ficou muito animado e ainda não se acalmou. Esse entusiasmo não era hipérbole. Em poucos meses, Bors reuniu o que se tornaria a segunda maior coleção do mundo de variedades de Haskap, 25 variedades da Rússia, centenas de sementes russas, material vegetal do Japão e sementes de 16 locais diferentes. Ele declarou o campus como o berço da Haskap no Canadá e na América do Norte. A planta que mudou tudo era a Haskap, Lonicera caerulea, uma baga de madressilva azul nativa da Sibéria, do norte do Japão e do extremo oriente russo. É um arbusto decido que produz frutos azul escuros alongados com a polpa da cor de vinho. Sobrevive a temperaturas de inverno que matariam qualquer arbusto de mirtilo na América do Norte. Produz frutos por 3 décadas ou mais. Mas aqui está o que tornou a descoberta de Bors estranha. Esta não era uma planta nova. A Haskap vinha sendo cultivada sistematicamente na União Soviética desde a década de 1950. Tinha sido usada por povos indígenas por séculos. Tinha sido formalmente descrita por Carl Linnaeus em 1753. A questão não era o que é isso. A questão era por que levou 50 anos para cruzar a fronteira. A resposta começa na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, muito antes de existirem fronteiras ou programas de melhoramento. O povo Ainu estabeleceu-se em Hokkaido no século XIII e encontrou uma paisagem definida pelo frio. O verão era breve, o inverno era brutal e as fontes de frutas eram escassas. Eles encontraram a Haskap crescendo selvagem nas florestas e ao longo das margens dos rios. Chamavam-na de Hashkapu, às vezes Hashikapu, que significa algo que cresce abundantemente ou fruto longo e fino. Um nome secundário, Yonome, significava simplesmente fruto longo e fino. Os nomes eram descritivos, não poéticos, mas eles também usavam nomes mais poéticos, incluindo o elixir da vida e o fruto da longa vida e boa visão. Os Ainu colhiam a Haskap como um alimento selvagem tradicional por séculos antes que alguém pensasse em cultivá-la formalmente. Em seu clima severo do norte, a Haskap fornecia algo confiável, uma fonte dependente de vitamina C e outros nutrientes que amadureciam no final da primavera, preenchendo a lacuna antes que outras frutas aparecessem. Era uma baga que retornava aos mesmos locais ano após ano, uma planta com a qual se podia contar. De acordo com Maxine Thompson, escrevendo no Jornal da Sociedade Pomológica Americana em 2006, a Haskap era uma parte importante da dieta desses povos caçadores-coletores. Não apenas como uma das poucas frutas disponíveis, mas também porque eles reconheciam os benefícios para a saúde. Eles reconheciam os benefícios para a saúde não porque tivessem laboratórios, não porque medissem as concentrações de antocianinas ou realizassem ensaios antioxidantes. Eles reconheciam porque as pessoas que comiam Haskap regularmente viviam mais, enxergavam melhor e permaneciam mais saudáveis. Geração após geração confirmou o que seus ancestrais sabiam. O nome Elixir da Vida não era uma metáfora. Era uma observação empírica. Isto é o que os Ainu entendiam séculos antes da ciência moderna. Algumas plantas carregam remédios concentrados em seus frutos. A Haskap era uma delas. O que os Ainu sabiam através da experiência vivida. Os cientistas modernos passariam décadas tentando quantificar. E quando finalmente o fizeram, os números revelaram algo que não deveria ser possível. Em 2012, o Dr. H.P.
Vasanta Rupasinghe sentou-se em seu laboratório no Nova Scotia Agricultural College, agora parte da Dalhousie University, e projetou um experimento para resolver uma questão. A Haskap estava sendo comercializada como uma superfruta. Empresas alegavam que ela tinha 5 vezes os antioxidantes dos mirtilos. Algumas alegavam 10 vezes. Rupasinghe queria verificação. Trabalhando com Bob Bors e os colegas Liuan Yu e Khushwant S. Phullar, Rupasinghe conduziu uma comparação rigorosa e direta da Haskap com frutas comerciais, particularmente mirtilos. Eles mediram o conteúdo total de antocianinas e mediram compostos individuais de antocianina. Eles processaram os números 3 vezes para ter certeza. O que encontraram reescreveu a categoria. Quando mediram a cianidina 3-glucosídeo, a antocianina individual mais bioativa conhecida pela ciência, a Haskap continha de 68 a 649 mg por 100 gramas de fruta. Os mirtilos continham aproximadamente 3 mg. Isso não é 5 vezes maior. Isso é de 20 a 200 vezes maior. O conteúdo total de antocianinas variou de 400 a 1300 mg por 100 gramas na Haskap, variedades borealis, indigo, gen e tundra. Os mirtilos mediram de 40 a 150 mg por 100 gramas. A alegação de 5 vezes não era exagero de marketing, era conservadora. Algumas variedades chegavam a 10 vezes mais. Mas o que tornava a Haskap incomum não era apenas a quantidade. Era a composição. A maioria das bagas espalha suas antocianinas em múltiplos compostos químicos, como um portfólio diversificado para a estabilidade. A Haskap fazia o oposto. A cianidina 3-glucosídeo constituía de 79 a 92% do conteúdo total de antocianinas da Haskap e mais de 60% de todos os polifenóis. Essa dominância de um único composto é rara entre as bagas. A Haskap concentrava quase tudo na forma mais bioativa conhecida. Pense nas antocianinas como chaves diferentes que destravam mecanismos de defesa celular. A maioria das bagas lhe dá um chaveiro com muitas chaves diferentes. A Haskap lhe dá 200 cópias da chave mestra. A revisão abrangente de Rupasinghe de 2018 no Journal of Functional Foods estabeleceu a cianidina 3-glucosídeo como o principal bioativo responsável pelas propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas e cardioprotetoras da Haskap. Sua equipe demonstrou efeitos anti-inflamatórios comparáveis ao diclofenaco, um medicamento farmacêutico. Eles mostraram redução de danos ao DNA induzidos por nitrosamina em células pulmonares e supressão da tumorigênese pulmonar em camundongos usando pó de Haskap. Em 2022, Glenn Howatson, na Universidade de Northumbria, demonstrou que a ingestão da baga Haskap melhorou o desempenho de corrida de resistência em aproximadamente 21 segundos em um teste de tempo de 5 km. Louise Bell e Claire Williams, na Universidade de Reading, mostraram em 2019 que 400 mg de antocianinas de Haskap melhoraram a memória episódica e reduziram a pressão arterial em adultos de 62 a 81 anos. Se a Haskap era tão nutricionalmente excepcional, tão resistente ao frio, tão produtiva e tinha sido cultivada na União Soviética desde a década de 1950, por que cientistas, jardineiros e consumidores ocidentais não sabiam nada sobre ela até 2007? A resposta não é conspiração. A resposta é a obscuridade convergente. 5 barreiras separadas que, tomadas em conjunto, tornaram a Haskap invisível para o Ocidente por meio século. Barreira 1. As primeiras variedades tinham um gosto genuinamente amargo. A primeira introdução no Canadá ocorreu em Beaver Lodge, Alberta, na década de 1950. A Haskap Canada Association afirma o resultado sem rodeios: o fruto era amargo e não palatável. Testes da Universidade Estadual de Montana com variedades precoces as consideraram pouco atraentes. Como um retrogosto semelhante a tônico, criadores russos focaram na produção de álcool, não na qualidade para consumo in natura. Bob Bors brincou mais tarde: "Você sabe por que essas variedades russas têm gosto de tônico? Eles desenvolveram esta planta específica para misturar com vodka." A subespécie nativa da América do Norte, Lonicera caerulea variedade vilosa, produz bagas pequenas e de sabor ruim. Cientistas ocidentais que a encontraram não tiveram motivos para investigar mais. Por que cultivar uma planta que tem um gosto ruim quando os mirtilos já existem? Barreira 2. A relutância institucional soviética manteve o acesso limitado.
Uma expedição de 1977 do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos à União Soviética documentou o problema diretamente. O coletor americano escreveu em seu relatório oficial que havia expressado preocupação com a relutância dos criadores soviéticos em compartilhar sementes. Isso não era uma política formal, era cultura institucional. O pano de fundo importa. A era Lysenko, das décadas de 1930 a 1960, devastou o melhoramento de plantas soviético por décadas. Trofim Lysenko, um pseudocientista, convenceu Stalin a proibir a genética mendeliana. Geneticistas legítimos foram presos ou executados. Nikolai Vavilov, o maior geneticista de plantas de sua geração, morreu de fome na prisão em 1943. A infraestrutura científica que sobreviveu era cautelosa, secreta e protetora do germoplasma. Três barreiras linguísticas. A pesquisa soviética sobre Haskap era publicada exclusivamente em russo, em periódicos inacessíveis aos cientistas ocidentais. A primeira revisão abrangente em língua inglesa não apareceu até 2007, quando Ivana Zvarkova, Jiří Heinrich e Katerina Valentova, da Universidade Palacky, na República Tcheca, publicaram um artigo cobrindo literatura que remontava a 1935. 50 anos de pesquisa existiam. Cientistas ocidentais simplesmente não podiam lê-la. Barreira 4. Regulamentação de novos alimentos da UE. Sob a regulamentação da UE 2015/2283, qualquer alimento não consumido significativamente na União Europeia antes de maio de 1997 exige autorização formal antes de poder ser vendido. A Soloberry Ltd, no Reino Unido, iniciou o processo de aprovação em 2015. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concedeu autorização em 13 de dezembro de 2018. Isso significava que a Haskap não pôde ser vendida legalmente como alimento na Europa por mais de 2 décadas após o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos não têm uma barreira equivalente para novos alimentos, mas a Europa permaneceu fechada. Barreira 5. Obscuridade geográfica e cultural. A Haskap era cultivada em estações de pesquisa siberianas remotas, Bakhchar, Novo Siber e em Hokkaido por uma pequena população indígena. Não era comercialmente visível de formas que atraíssem a atenção ocidental. Não existiam rotas comerciais internacionais. Nenhum catálogo de sementes a listava. Ela crescia em lugares de que a maioria dos ocidentais nunca tinha ouvido falar. A tese econômica é simples. A indústria do mirtilo, avaliada entre 3,5 bilhões e 6,4 bilhões de dólares globalmente, não tinha razão para suprimir a Haskap porque a Haskap não existia como uma ameaça comercial. A indústria de Haskap continua pequena demais para ser registrada como competitiva. Como Bob Bors observou em 2024, ainda não estamos em uma massa crítica para criar uma grande indústria. Isso não foi supressão, foi obscuridade convergente. Você não podia comprar Haskap no Ocidente porque as variedades que existiam tinham um gosto terrível. Você não podia melhorar as variedades porque os melhoristas soviéticos não compartilhavam seu germoplasma. Você não podia ler as pesquisas deles porque eram publicadas apenas em russo. Você não podia vendê-la na Europa mesmo que a tivesse, porque não era legalmente reconhecida como alimento. E você não saberia procurá-la porque ela crescia apenas em lugares escondidos atrás da barreira política mais impenetrável do mundo. O avanço exigiu alguém disposto a ignorar todas as 5 barreiras de uma vez. O nome dela era Maxine Thompson. Ela tinha 74 anos quando começou. Ela era uma professora emérita da Universidade Estadual do Oregon, com uma carreira dedicada ao estudo de avelãs. Quando se aposentou em sua propriedade nas colinas arborizadas ao norte de Corvallis, um colega sugeriu que ela avaliasse a Haskap como um hobby, um projeto pessoal, algo para se manter ocupada. Thompson avaliou primeiro 35 variedades russas. Ela rejeitou todas. Em suas próprias palavras, nenhuma delas é boa. Elas são pequenas e florescem cedo demais, quando as abelhas não estão fora. Então, um amigo passou um único arbusto de Haskap que alguém trouxera do Japão. Ele floresceu 1 mês mais tarde do que os tipos russos. Thompson o plantou, observou-o dar frutos e, no ano seguinte, foi ao Japão e coletou sementes de 8 fontes diferentes. Aos 74 anos, ela aprendeu russo para poder ler os periódicos de pesquisa soviéticos. Ela trabalhou exclusivamente com a subespécie japonesa Lonicera caerulea variedade Amphilocalyx, selecionando para a época de floração tardia, frutos grandes e sabor superior.
Ao longo da década seguinte, ela lançou a série Yes Berry, nomeada em homenagem a Yes, um nome antigo para Hokkaido. As cultivares eram Maxi, Solo, Ko, Tana e Sugar Pie. Elas foram lançadas em 2016 e 2017 através do viveiro Spring Meadow Nursery. Aos 90 anos, ela ainda estava fazendo cruzamentos. Visitantes de sua propriedade a descreviam como uma bola de fogo octogenária que enviava cada comprador para casa com um saco de bagas congeladas e uma receita de Haskap Crisp. Sua colaboração com Bob Bors provou ser fundamental. Ele a visitou em 2005, trouxe de volta aproximadamente 50 clones e cultivou mais de 2.000 mudas de suas sementes. O clone 46-55 dela tornou-se o estoque parental para as variedades inovadoras de Bors, Boreal Beauty e Boreal Beast, que são 50% japonesas, 25% russas e 25% das Ilhas Kurilas em linhagem. Elas foram as primeiras variedades genuinamente adequadas para a produção comercial na América do Norte. Foram lançadas em 2016. Maxine Thompson morreu em 2021 aos 95 anos. Bob Bors se aposentou em julho de 2024, mas o trabalho deles permanece. As cultivares Yes Berry são vendidas em toda a América do Norte. A série Boreal lançou fazendas comerciais de Haskap de Saskatchewan, na Escócia. As barreiras que mantiveram a Haskap invisível por 50 anos caíram. Uma professora de Havelãs de 90 anos que aprendeu russo como um hobby de aposentadoria, tornou-se a mãe das Haskaps na América do Norte. Ela quebrou 5 barreiras: idioma, acesso, geografia, genética e inércia institucional, porque se importava em criar uma boa baga, não em seguir o caminho de menor resistência. A questão agora é: alguém reconhecerá o que foi revelado. A Haskap é um arbusto decíduo, de vários caules, não trepador, que atinge de 5 a 8 pés de altura e 4 a 8 pés de largura. Ela não produz brotos ladrões, não produz espinhos. A casca é marrom a marrom amarelada, descascando em tiras longitudinais na madeira mais velha. Os caules têm medula sólida, uma característica de identificação crítica que distingue a Haskap comestível das madressilvas invasoras, que tem medulas ocas. O fruto é cilíndrico alongado, de 1 a 4 cm de comprimento, azul escuro como uma pruína cerosa. A polpa interna é roxo escura ou vermelha quando madura e verde por dentro quando imatura. Esse é o teste de maturação fundamental. Morda uma ao meio. Se estiver verde por dentro, espere de 5 a 7 dias. De aproximadamente 180 espécies de Lonicera, a maioria produz bagas leve a moderadamente tóxicas. A regra fundamental é que todas as bagas de madressilva comestíveis são azul escuras ou roxas. Bagas de madressilva vermelhas e laranjas são tóxicas. As principais características diagnósticas para a Lonicera caerulea comestível são o hábito de arbusto não trepador, frutos azul escuros alongados, medula do caule sólida e folhas terosas cinza esverdeadas. As principais fontes de viveiros na América do Norte incluem Honeyberry USA em Minnesota, Berries Unlimited em Arkansas, Rainery Nursery e Nature Hills Nursery. A maioria vendem pares polinizadores compatíveis. Emparelhamentos populares incluem Aurora e Tundra, Indigo Gem e Indigo Treat, Boreal Beauty e Boreal Beast. Você deve plantar pelo menos 2 cultivares compatíveis diferentes que floresçam ao mesmo tempo. A polinização cruzada é obrigatória. Espace os arbustos de 4 a 6 pés de distância. Plante 1 a 2 polegadas mais profundo do que a profundidade do viveiro. Pleno sol, umidade consistente, cobertura morta pesada para proteger as raízes superficiais. Colha quando as bagas estiverem azul escuras por fora e roxo escuras por dentro. Redes para pássaros são inegociáveis. Os tagarelas dos cedros limparão os arbustos em uma única manhã. Nunca coma bagas de madressilva selvagens, a menos que tenha certeza de que são Lonicera caerulea. A abordagem mais segura é cultivar cultivares identificadas de viveiros respeitáveis. Em vez de coletar plantas selvagens, a história da Haskap não é de conspiração, mas de obscuridade convergente. É uma cultura nutricionalmente excepcional que por acaso foi melhor desenvolvida nas estações de pesquisa mais isoladas do mundo, atrás da barreira política mais impenetrável do mundo, em um idioma que poucos cientistas ocidentais liam durante décadas, em que as únicas variedades disponíveis tinham um gosto terrível. A verdadeira barreira era a qualidade. Até que os programas de melhoramento de Bob Bors e Maxine Thompson produzissem variedades genuinamente deliciosas de frutos grandes, após 2007 não havia nada que valesse a pena esconder e nada que valesse a pena encontrar.
O que é verificado é extraordinário o suficiente sem adornos. As concentrações de cianidina 3 ou glucosídeo são 20 a 200 vezes maiores do que nos mirtilos. Efeitos anti-inflamatórios e anticancerígenos documentados. Benefícios cognitivos foram demonstrados em adultos idosos. As flores podem sobreviver a menos 7 graus Celsius e plantas individuais têm uma vida produtiva superior a 30 anos. As barreiras caíram. Este conhecimento não está mais escondido atrás do isolamento da Guerra Fria, de muros linguísticos ou de obscuridade regulatória. Agora você sabe o que os Ainu sabiam há séculos, o que os cientistas soviéticos cultivaram por décadas e o que uma professora de Avelãs de 90 anos aprendeu russo para provar. A baga que sobrevive a menos 50 graus e produz por 30 anos não é mais invisível. A única questão é se você irá reconhecê-la.